Oiê, olhando o calendário, eu me dei conta que o mês de maio está findando. Esse mês em que a humanidade inteira volta os olhos para essa mulher, para a mãe. E eu não podia deixar de dar uma palavrinha para este ser de luz que se transforma todos os dias, que é a mãe. E numa leitura, a inspiração veio numa leitura que já é bem conhecida, que diz que metade da humanidade são mulheres e a outra metade são os filhos delas. Gente, que responsabilidade. Historicamente, se diz que a culpa é da mãe. A culpa é da mãe. Sempre foi a culpa da mãe. Mas quando é que essa mãe passa a existir? Biologicamente, no momento da fecundação. Quando começa a magia extraordinária de que um óvulo e um espermatozoide se encontram e imediatamente ganham uma energia, um impulso tão grande que começam essas células a se multiplicar rapidamente, em poucas horas já são 18, 36, 72 e por ali vai. Que magia extraordinária é essa? E aí a mulher, o corpo da mulher se torna casa, amparo, proteção, nutrição, respiração, alimento. E esse serzinho vai se formando dentro dela. E ela se transforma realmente mãe no momento em que esse bebê nasce. No momento em que esse bebê nasce, essa mãe olha dedinhos, unhas, orelhas, narizinho, olhos, perfeição. Quando o pai e a mãe se transmutam e aparecem nessas feições delicadas e mimosas como um passe de mágica. E aí ela se transforma numa leoa. Aí ninguém segura. E essa leoa persiste até o seu último suspiro. E é dessa mãe e dessa culpa que a gente vai falar agora. Porque no momento em que essa mãe vê essa criaturinha frágil, que se ela falhar, a criança não sobrevive, por maior que seja a sua rede de apoio, é a mãe que a criança precisa, é a mãe que nutre, é a mãe que afaga, é a mãe que acarinha, ou quem a representa, mas é a mãe, essa figura que é a essência. E nesse momento que ela vê essa perfeição toda, ela se dá conta que ela fez um pacto com o Criador, com a criação, que o ser humano não tem a capacidade de tamanha perfeição e de tamanha magia, de tamanho milagre. Também é extremamente importante contar que cada mãe só doa aquilo que tem, só doa aquilo que guardou na sua mente, no seu coração, no seu inconsciente. A mãe que recebeu amor tem muito mais facilidade em distribuir esse amor, em disseminar esse amor. A mãe que não recebeu esse amor, ela busca na fonte mais sagrada da vivência, da transformação. E cada mãe só doa aquilo que possui, dentro do maior esforço, do maior milagre, do maior empenho diário em se superar. E tem uma questão maravilhosa, que essa é a abordagem mais significativa que eu queria passar para todas as pessoas, mães e filhos e filhas. A ciência comprova que sim, a mãe está viva dentro do filho e que sim, o filho tem a mãe dentro de si, assim como a mãe tem o filho dentro de si. Vocês já repararam aquela história da mãe sempre sabe? Não é milagre não, não é ficção. No tempo da gestação, células vivas do filho passam para a mãe, se multiplicam e se tornam perenes. Da mesma forma, as células da mãe migram para o filho e ali também se multiplicam e se eternizam. Então é verdade que a mãe está dentro do filho e o filho está dentro da mãe, mesmo
já separados e cada um vivendo sua vida. E a mãe sempre sabe tudo que está acontecendo com o filho. Ela intui, não intui. Ela tem o filho dentro dela. E o filho tem a mãe dentro dele. Isso é a maravilha da natureza. E a ciência comprovando isso hoje. Mas a culpa é da mãe. A culpa sempre é da mãe. E nessa vivência de mais de 40 anos, lidando com todos os perfis de mães, eu me encantei com as mães más. Eu sou uma mãe má. A mãe má não é aquela que ignora, que é ausente, que é exigente. A mãe má é aquela mãe que vigia, aquela mãe que olha, aquela mãe atenta, aquela mãe que acompanha, aquela mãe que percebe, aquela mãe que vê, aquela mãe que vai atrás e aquela mãe que vai na frente. Eu amo as mães más. E o tempo já comprovou que os filhos de mães más são seres humanos de sucesso, são profissionais de sucesso, pais de sucesso, formam famílias de sucesso. Aquela mãe que não é aquela mãe que a culpa é sempre dos outros. Porque eu convivi também com esse tipo de mãe. A culpa é do colega, a culpa é da turma, a culpa é da escola, a culpa é dos professores. A culpa é de todo mundo, menos do filho. Ela não volta o seu olhar crítico e atento para o filho e vai criando nele a ausência de identidade, a ausência de saber quem é, falta de segurança, falsidade. E o mundo surra, o mundo ensina, o mundo mostra. Então o que o mundo diz? Que a culpa é da mãe, que a mãe não deu bons exemplos, que a mãe acostumou mal, que a mãe não foi presente, que a mãe não foi firme, que a mãe não corrigiu, que a mãe foi mole demais, que a mãe foi dura demais, que a mãe exigiu demais, que a mãe exigiu de menos, que é frouxa, que deu muita liberdade, que não deu liberdade, que não deu espaço, que prendeu demais. Até o juiz que erra no jogo de futebol, a culpa é da mãe. Então, a culpa é da mãe. A epigenética é uma outra ciência recente, maravilhosa. Esta ciência epigenética, ela fala da força do genética, a força dos genes, a fraqueza dos genes que se manifestam, os que falham, mas a importância do ambiente onde este ser está sendo formado. E o que fala alto é a forma como a família vive. Discursos entram por aqui, saem por aqui. Eu sempre disse isso. O que vale, o que tem peso são os exemplos. São a forma como a família vive. O pai é o fator limitante, ele limita, ele dá limite. Muitas vezes a mãe, porque a mãe está em contato o tempo todo, a mãe fala, a mãe repete, a mãe diz, a mãe chama de volta. O pai vem, dá uma palavra e o problema cessa, aparentemente. É o papel do pai dar limite ou de quem o representa. Muitas vezes da própria família é a mãe que faz isso. Mas alguém precisa dar o limite. O que é que funciona? O ambiente onde a pessoa vive, no ambiente onde a pessoa vive, onde esse serzinho, essa mente está em formação, vive, é os exemplos, a forma como as pessoas dizem, vivem, não é o que a pessoa diz, é o que a pessoa faz. Então, cuidado com os exemplos. Eles pesam muito e não são os exemplos da mãe. São os exemplos do pai, dos irmãos, as atitudes dos avós, dos dindos, dos primos, da família. O relacionamento da família vai sendo internalizado, todos os dias se cristaliza e é muito difícil ser transformado depois. Então a responsabilidade é da mãe, é do pai, é de todos os que estão perto, inclusive da própria comunidade, como acolhe, como recebe, como trata, como dá de volta a imagem que a pessoa tem, o feedback das suas ações e das suas atitudes coerentes com os discursos da prática diária. Então a culpa é da mãe?
Não existem culpados, existem responsáveis. E não é a mãe, é todo o entorno que cristaliza e que forma as personalidades que depois vão multiplicar essas vivências. Então, quem tem mãe, proteja, cuide, ame, zele, acarinhe, cuide. Que Deus proteja a todos, muito especialmente as mães. Obrigada por me ouvirem até aqui.